Bom, agora eu vou falar para vocês, né, como que a gente vai reiniciar, né, um programa, né, por queda de energia, tá? A gente estava fazendo uma usinagem, acabou a energia. Nesse caso, existem três possibilidades, né, três opções, né, de contextos, né, que a energia vai cair, tá? Eu vou, primeiro, segundo e terceiro, eu vou falar cada um deles e como a gente vai solucionar cada um desses problemas, tá? Existem casos, né, que a nossa máquina ela tem o referencial, né? O que é o referencial? A máquina tem um sensor, né, de fim de curso que a máquina consegue identificar onde é o ponto zero da máquina, tá? Não o zero da peça, o zero da máquina. Então, a grande maioria das máquinas mais profissionais, elas têm essa função de você referenciar os eixos, tá? Então, ela vai o máximo possível do eixo X, o máximo possível do eixo Y e fala assim, ó, o meu zero é aqui, tá? Independente do que você esteja fazendo para lá, o meu zero fica aqui. Então, a máquina consegue reconhecer sempre onde é o ponto zero dela, tá? Então, primeiro caso, máquinas que sabem se referenciar, né, que tem a função de referenciar, tá? E notebooks que estejam ligados, né, sem ser na energia, tem a bateria, ou um computador com no break, tá? Ou seja, quando cair a energia, a máquina vai desligar, só que o computador vai permanecer ligado. Seja um PC, né, com no break, ou seja um notebook na bateria, certo? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, a minha máquina ela tem esse sistema de referenciar. Tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Ó, minha máquina tem esse sistema, né, de referenciar os eixos, tá? Só que eu não tenho um computador ou não tenho um notebook ligado eu não tenho um notebook com bateria, que é o caso desse, tá? Esse notebook aqui que eu tirei a bateria sempre dava problema. Esse notebook está sem bateria, ele só funciona ligado na tomada, como se fosse um computador, tá? Eu tenho um notebook assim, ou eu tenho um PC que não tem no break, tá? Esse é o segundo caso. A máquina consegue se referenciar e o computador vai desligar junto, tá? Quando cair a energia, desliga a máquina e o computador. O outro ponto, né? Outro caso que pode acontecer também, né? Quem tem máquinas mais inferiores, né? Máquinas não tão profissionais, máquinas caseiras, né? Que a pessoa está começando agora, a máquina em si ela não tem referencial, tá? Às vezes não tem nem fim de curso, mas a máquina não sabe se referenciar. Você pode até chegar manualmente, né, o mais para cá possível, né, o mais para baixo, só que a máquina nunca vai parar sempre no mesmo ponto exato. Tá? Então a máquina não sabe se referenciar e o meu computador não tem no break e não é um notebook que fica ligado na bateria dele próprio. Tá? Quando a gente tem esse último caso, vamos começar pelo último caso, tá? Onde a sua máquina ela não sabe se referenciar. Tá? E o seu computador não tem no break ou não é um notebook com bateria, você vai perder o ponto zero. Tá? Não tem o que fazer quando acontece isso. Tá? O que eu, Kleber, costumo fazer, né? Se eu estou com muita preguiça, ou às vezes eu sempre fiz isso, na verdade, quando eu tinha outros tipos de máquina, tá? Eu vou fazer um furinho. Tá? Eu vou simular, na verdade, que a gente vai estar fazendo esse projeto aqui. Ó. Deixa eu levantar um pouco a máquina, que aqui ela está numa sombra, né? Ó. Então, eu vou simular que a gente estava fazendo esse projeto, tá? Esses rebaixos aqui, tá? Ela começa aqui da direita e vai indo para a esquerda, né? São 4 bolinhas. Eu vou simular que a energia vai cair depois que terminar essa segunda, tá? E o ponto zero da máquina é aqui. Só que, Kleber, minha máquina não sabe se referenciar e meu computador vai cair da energia. Quando eu for fazer o ponto zero, né? Deixa eu voltar aqui para o ponto zero, ó. Eu venho aqui, ó, go to zero, né? Ó. A máquina vem para o ponto zero, desce, tá? Se a sua máquina não se referencia, se o seu computador não está ligado na tomada, o que eu recomendo você fazer, tá? Você sobe um pouquinho o spindle, tá? Ou a tupia, tá? Você vai ligar ele e você vai fazer um furinho aqui no ponto inicial que você zerou, tá? Eu vou fazer isso aqui, vai fazer barulho, tá? Ó, eu vou ligar o spindle, a tecla F5. Eu vou descer ele para fazer uma marca mesmo, tá? Vou desligar o spindle e vou colocar para frente, tá? Ó, eu fiz uma marca. Por que eu fiz essa marca? Porque se acontecer de acabar a energia, a máquina perder o passo, meu notebook ou meu computador tiver uma oscilação de energia e perder o passo, eu sei onde é o ponto zero, tá? Porque eu fiz um furo. Como é que eu volto para esse ponto zero? Eu venho aqui manualmente na máquina, encaixo a fresa aqui e zero novamente os eixos, tá? Essa é uma forma de você fazer,
tá? Você vai ter que achar o ponto, né, aqui de forma meio manual, né, até a fresa encaixar certinho, e aí você sabe, aqui é o meu x0 e meu y0, tá? Aí você só vai zerar, na verdade, o eixo z, né, que vai ser a altura, beleza? Essa é a situação mais delicada, na verdade, né, quando a máquina não sabe se referenciar. Beleza, Kleber, só que agora eu tenho uma máquina que sabe se referenciar, tá? Só que o meu computador não tem... O meu computador, ele não tem no break ou não é um notebook, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui novamente para o ponto 0, tá? Que vai ser, na verdade, aqui em cima, né? Então eu vou vir aqui, ó. Go to 0. A máquina vem certinho para o ponto 0, tá? E eu vou referenciar a máquina, tá? Eu vou referenciar antes ou depois, né? Que eu escolhi o ponto 0, tá? Então eu vou subir um pouquinho, né? Deixa eu subir aqui pelo controle. Eu vou subir um pouquinho. Eu vou precisar descer esse notebook um pouquinho. Pera aí. Desci o notebook um pouquinho, tá? Porque senão ele vai pegar quando a máquina for se referenciar, tá? Essa é uma máquina da JDR, tá? Que é uma empresa que eu recomendo, que eu tenho as minhas máquinas. Para fazer o referenciamento dessa máquina, a gente tem que apertar um botão, né? Que tem aqui na nossa controladora, tá? Então eu vou apertar aqui no computador esse referência, né? Referenciar todos os eixos, né? Riff ao home. E a máquina vai se mover, né? E vai zerar todos os eixos, tá? Eu vou apertar, vamos ver se eu consigo. Deixa eu colocar no tripé. Eu vou apertar na máquina, no notebook, né? E vou segurar a função na controladora. Ela vem para frente até encostar ali. Depois ela vem zerando, né? Referenciando o eixo X. Aí eu já posso soltar o botão de referenciar, tá? Tanto para a primeira opção, né, quando a máquina se referencia e você tem no break, quanto quando você não tem no break, você vai fazer esses dois passos primeiro, né? Primeiro a gente vai referenciar os nossos eixos, tá? Depois disso, a máquina sabe que esse é o ponto 0, 0, tá? Deixa eu mostrar aqui no notebook. Ó, aqui a coordenada tá diferente. Ó, a coordenada vocês conseguem ver que tá diferente. Opa, deixa eu mudar a câmera. Pronto. A coordenada tá diferente. Só que quando a gente coloca aqui, ó, coordenadas da máquina, ó, a gente vê que tá tudo zerado, tá? Então, a máquina, perante o nosso zeramento, né, que foi esse ponto 0, a máquina está nessa posição. Mas perante a máquina, né, os sensores da máquina, a referência 00 da máquina, ela está no ponto mais zerado dela possível, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para ela vir novamente, né, para o nosso ponto 0. Quer dizer, vamos desabilitar aqui, né? Isso. Agora a gente vai falar para ela ir para o 0 da nossa peça que a gente tinha zerado, tá? Eu vou apertar aqui e vou subir aqui para mostrar para vocês a máquina se movendo. Ó, e ela vai para o ponto 0 certinho, tá? No caso, essa máquina ela só vai zerar o eixo X e o eixo Y, tá? Então o eixo X e o eixo Y. O eixo Z eu vou zerar manualmente aqui, tá? Com relação a isso não tem problema, porque eu poderia ter trocado a ferramenta ou ela ter desnivelado sozinha, tá? Então, eu vou zerar o eixo Z novamente, tá? Vou subir agora o notebook novamente. Ó, subi o notebook e eu vou vir aqui e vou zerar o eixo Z, tá? Não vou zerar certinho porque é só uma demonstração, tá? Finge que eu zerei certinho. Eu venho aqui em 0Z, tá? Então, a máquina está zerada e referenciada, tá? Vai acontecer tanto no primeiro caso quando você tem no break, quando você não tem no break, tá? Se a sua máquina souber, né, se referenciar, né? Se ela tiver essa opção de se referenciar. Agora, no caso, tá? Vamos começar dos piores para os melhores casos, né? O seu computador não tem no break, tá? Então, quando cair a energia, por mais que a sua máquina esteja referenciada, tá? O seu computador não vai saber onde ela estava, tá? Para chegar nesse ponto. Ele vai saber onde é o 0 da máquina, mas ele não vai saber como chegar lá, certo? Então, o que a gente faria se o nosso computador desligasse junto com a máquina? Se a gente soubesse disso antes de cair a energia, claro, né? A gente vem aqui, ó, clica aqui nesse machine coordenadas, né? Coordenadas da máquina, e a gente vai anotar, né? O Z, como eu falei, não precisa anotar porque é a altura do material, né? Você sempre consegue zerar isso facilmente, né? Colocando em cima do material. Os eixos que a gente precisa se atentar são esses dois de cima, tá? Então a gente vai anotar
no papel, em algum lugar, tá? Essas coordenadas, tá? A gente vai anotar essas coordenadas aqui, tá? Eu vou anotar, pera aí, só um minutinho. Na verdade, não são essas coordenadas, né? Ó, porque a gente moveu para zerar o eixo Z, desculpa. Então eu vou subir, tá? Vou subir e vou falar para a máquina vir para o zero, né? Go to zero. Ó, aí vocês vejam que mudou, né, a coordenada. E agora sim a gente vem aqui, ó, coordenada da máquina, e eu vou anotar esse valor aqui, esses dois, né, o x e o y. Pronto, anotei esse número, tá? Então eu vou iniciar, na verdade, normalmente, né, o trabalho, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou iniciar o trabalho. E quando chegar mais ou menos aqui no meio, tá? Eu vou desligar a máquina pelo botão de desligar mesmo, tá? Então eu vou iniciar o trabalho. Ela vai começar. Agora eu vou desligar a máquina. A gente consegue já chegar nos dois casos quase iguais, né? Nossa, a máquina desligou, está referenciada. Meu computador tem no break, ele fica ligado. Meu computador não tem no break, ele vai desligar. Vamos mostrar primeiro quando o computador tem no break, o que vai acontecer, tá? Quando o computador tem no break, a máquina parou, o computador sabe exatamente onde a máquina estava, tá? A máquina parou, ó, na linha 38. Então, eu vou ligar a máquina, referenciar novamente e ir até a linha 38. Não tem erro nenhum. Aí, a partir daqui, do momento que eu sei a linha, eu vou fazer igual a gente viu nas outras aulas, tá? Que é tipo como você vai reiniciar se a fresa estiver quebrada, certo? Esse é o caso do seu computador ter no break, que você vai saber exatamente a linha onde a máquina estava. Se o nosso computador desliga, por exemplo, tá? A máquina parou ali, não sei onde está, tá? A máquina ela se perdeu, o computador desligou. Então vamos simular que eu vou até zerar aqui tudo, ó. Vamos ver se eu consigo zerar. Eu não consigo. Eu vou fechar o programa, encerrar, sim. Ele vai perguntar se eu quero salvar o ponto. Eu vou falar que não. Vamos supor que meu computador desligou, tá? Aí depois eu vou lá, quando voltar a energia, ligo novamente o computador. Já posso ligar a máquina aqui também, não tem problema nenhum, tá? Ó, aqui, para garantir que o nosso computador não pegou nenhuma informação, eu vou zerar todos os eixos aqui, ó. Deixa eu ligar a máquina novamente. Eu vou pegar e vou zerar todos os eixos aqui, ó. Opa, vamos conectar, né, a máquina. Pronto. E vamos zerar todos, tá? Para garantir que o computador não sabe onde a máquina está e a máquina também não sabe onde ela está. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai levantar o spindle, tá? Que às vezes ele pode estar enterrado na peça, tá? Vamos levantar um pouco, né? Uns 20, 30 milímetros. E vamos referenciar novamente a nossa máquina, tá? Deixa eu colocar o notebook aqui para baixo. E vamos mandar a máquina referenciar novamente, tá? Lembrando que o ponto zero não é aqui, tá? Tá aqui o ponto zero, mas ninguém sabe exatamente onde está, né? Quer dizer, a máquina não sabe onde está e o computador não sabe onde a máquina está, tá? Então eu vou mandar referenciar. Deixa eu colocar o celular aqui no apoio. Eu vou trazer manualmente a máquina para cá, tá? Para ela ir mais rápido, tá? Mas isso aqui não faz diferença nenhuma. Ó, beleza? Eu vou pedir para a máquina referenciar os eixos. A partir desse momento, tá, eu mostrei, né, para a máquina, eu fiz ela ir para o ponto zero. Tá? Então agora eu vou falar para o computador jogar a máquina que sabe que está no ponto zero, naquele ponto que a gente tinha anotado. Tá? Eu tinha anotado as coordenadas, tá? Então eu vou jogar as coordenadas aqui dentro do programa. O que eu vou fazer antes disso? Tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, e vou zerar todos os eixos. Tá? Eu zerei todos os eixos e aí eu confirmo, eu clico aqui, ó, em Machine Coordenadas e eu percebo, né, que está zerado também. Venho aqui e volto, tudo zerado, tá? Aí eu vou colocar os eixos que eu tinha, né, marcado. Eu vim aqui nessa opção aqui, ó, deixa eu aproximar um pouco a câmera. Ó, vem aqui nessa MIDI e eu venho aqui, ó, nesse Input. E aí eu vou colocar as coordenadas que eu tinha anotado, tá? Vou colocar aqui x4, 29, 2, x, y, 56, 57. E aí eu vou colocar um
Eu vou colocar o G0 aqui para ela ir em movimento rápido. G0. E aí eu vou apertar o Enter e a máquina vai para o ponto 0. Ó. Perceba? Ó, ela foi exatamente... Eu vou só abaixar um pouquinho, né? Para vocês... Opa, deixa eu sair aqui desse comando, que senão a máquina não vai responder, né? Vou voltar aqui para essa parte de programa RUM. E eu vou descer, ó. Ó, a fresa entra perfeitamente no buraco, né, que a gente tinha feito o nosso trabalho, tá? Aí a partir daqui, né, é aquele mesmo processo como se a fresa tivesse quebrado, né? A gente viu, a gente marcou o número da linha, a gente volta no programa, entra no número da linha e põe para a máquina continuar, beleza? Essas são as 3 opções, né? Essas são as 3 saídas, né? Quando na verdade cai a energia. Quando a máquina tem referencial e tem no break, quando a máquina tem referencial e não tem no break, né, o computador, e quando nem a máquina referencia e nem o nosso computador tem no break, tá? Espero que tenha ficado claro, a gente se vê na próxima aula.